Meu namorado foi para o exército por 2 anos e agora que voltou, em vez de ficar feliz porque estou grávida, ele quer terminar e diz que não vai assumir a criança. História principal: eu sempre soube que o nosso amor era algo que transcendia as regras comuns deste mundo, algo que as pessoas pequenas e limitadas nunca conseguiriam entender. Quando Lucas, meu namorado, partiu para servir ao exército, o meu coração ficou em pedaços. Mas eu prometi que o esperaria com a mesma devoção de uma esposa de tempos de guerra. Foram 24 meses de uma solidão profunda, onde eu só tinha as cartas dele e as minhas redes sociais para me manter sã enquanto ele estava longe, servindo a pátria. Eu fiz todos os sacrifícios possíveis, recusei convites para festas e mantive a nossa casa exatamente como ele deixou, cuidando de cada detalhe com um carinho que beirava o sagrado. Para mim, o tempo era apenas uma contagem regressiva para o momento em que nossas almas voltariam a se fundir em uma só, ignorando qualquer distância física que nos separasse. O Lucas sempre foi o meu porto seguro e eu acreditava piamente que ele veria todo o meu esforço como uma prova irrefutável da nossa conexão eterna. No entanto, a vida tem formas muito estranhas de nos presentear e no meio dessa espera angustiante, algo maravilhoso e inesperado aconteceu para preencher o vazio da minha barriga. Eu comecei a sentir mudanças no meu corpo, uma energia nova que parecia uma resposta direta à saudade imensa que eu sentia dele todas as noites. Quando o teste deu positivo, eu não senti medo ou culpa, eu senti que o universo estava finalmente conspirando a nosso favor, mandando um sinal de que nossa família já estava começando. Foi uma bênção que surgiu de forma tão pura que eu nem me dei ao trabalho de questionar as leis frias da biologia que as pessoas tanto adoram citar. Eu sabia, no fundo da minha alma, que esse bebê era o fruto espiritual de tudo que vivemos, uma extensão do nosso compromisso que decidiu se manifestar agora. Preparei tudo para a volta dele com uma alegria que transbordava, imaginando como o rosto dele se iluminaria ao ver que eu não estava mais sozinha. A ansiedade para o dia do seu retorno era quase insuportável, então decidi que a surpresa precisava ser grandiosa, à altura do amor que sobreviveu a 2 anos de separação. Comprei cartolinas coloridas, balões e preparei um banquete com todas as comidas que o Lucas mais sentia falta enquanto estava no quartel. No centro de tudo, em um cartaz enorme que dizia "Bem-vindo ao lar, papai", eu colei a primeira ecografia, aquele borrãozinho lindo que representava o nosso futuro. Eu passei horas escolhendo a melhor roupa, querendo que ele me visse radiante e plena, carregando o maior presente que uma mulher pode dar ao seu parceiro. Não passava pela minha cabeça que ele pudesse ter qualquer reação que não fosse o choro de emoção e o abraço apertado de quem finalmente se sente completo. Eu estava protegida pela minha própria felicidade, crente de que o amor verdadeiro ignora calendários e lógicas humanas mesquinhas. Quando a chave girou na fechadura, meu coração parecia que ia saltar pela boca e eu comecei a filmar tudo com o celular para guardar aquele momento épico. O Lucas entrou com a farda ainda suja da viagem, os olhos cansados, mas eu logo puxei para o meio da sala para que ele visse a decoração. Eu apontava para o cartaz com um sorriso de orelha a orelha, esperando o momento em que ele cairia de joelhos agradecendo aos céus pela nossa sorte. Ele ficou parado, olhando para a ecografia por um tempo que pareceu uma eternidade, e o silêncio que se seguiu foi ficando cada vez mais pesado e estranho. Eu ia achando que ele estava apenas em choque, e disse que o universo tinha nos dado esse presente para compensar todo o tempo que ficamos longe. Eu realmente esperava que ele entendesse a simbologia daquela situação, o milagre que era mantermos nossa união tão forte a ponto de gerarmos vida mesmo com quilômetros de distância. O que aconteceu em seguida foi como um balde de água gelada que ele jogou em cima dos meus sonhos mais puros e sinceros. Em vez de me abraçar, o Lucas deu um passo atrás, com uma expressão de horror que eu nunca tinha visto naquele rosto que eu tanto amava. Ele começou a gritar palavras desconexas, perguntando como aquilo era possível se ele estava fora há exatos 2 anos sem me ver uma única vez. Eu tentei explicar que a biologia não é uma ciência exata e que o nosso vínculo era tão poderoso que o bebê tinha surgido da nossa necessidade de estarmos juntos. Ele me chamou de louca e disse que eu estava tentando enganá-lo de uma forma suja, como se eu fosse capaz de tal baixaria com o homem da minha vida. Eu me senti profundamente ofendida, pois ele estava questionando a minha integridade e a pureza de um evento que eu considerava divino. A discussão subiu de tom e ele começou a andar de um lado para o outro, dizendo que queria terminar tudo naquele exato momento e que não ficaria nem mais 1 minuto sob o mesmo teto que eu. Ele nem sequer tocou no cartaz, tratou a foto do nosso filho como se fosse um lixo, algo desprezível que não tinha nada a ver com ele. Eu chorei compulsivamente, perguntando como ele podia ser tão insensível e frio depois de tudo o que eu passei esperando por ele.
Para mim, a reação dele era fruto de algum trauma que ele sofreu no exército, alguma lavagem cerebral que o tornou incapaz de aceitar milagres. Ele não conseguia ver que eu estava oferecendo a ele uma família pronta, um lar cheio de amor e uma mulher que nunca o abandonou em pensamento. Ele simplesmente pegou a mochila que ainda estava no chão e saiu batendo a porta, deixando-me ali, cercada de balões murchos e de uma injustiça que eu não conseguia processar. Agora estou aqui sozinha nesta casa imensa, tentando entender como o homem que eu escolhi pode ser tão ingrato e cruel. Ele está dizendo para todo mundo que eu o traí, o que é uma mentira absurda, já que eu nunca deixei de amá-lo nem por um segundo sequer. As pessoas são tão focadas em datas e meses que esquecem que o coração tem o seu próprio tempo e que as coisas acontecem quando precisam acontecer. Ele quer se desvencilhar de qualquer responsabilidade, agindo como se fosse um estranho e não o homem que prometeu me proteger para sempre. É uma falta de caráter sem tamanho ele usar essa desculpa da distância para fugir das obrigações de pai e de companheiro. Eu sinto que sou a única pessoa sã em um mundo cheio de gente cínica que só acredita no que pode contar nos dedos. Ele vai se arrepender amargamente quando perceber que jogou fora a chance de ter uma vida perfeita ao meu lado por causa de um capricho lógico. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você está realmente tentando convencer alguém de que uma gestação dura 2 anos ou que o bebê veio por telepatia? O cara passou 24 meses fora, a conta não fecha nem com milagre. Você só quer que ele pague a conta da sua diversão com outro. Resposta da OP. É por causa de pessoas frias como você que o mundo está sem amor e cheio de desconfiança. O Lucas mudou muito no exército e perdeu a sensibilidade para entender que a nossa conexão não depende de presença física para gerar frutos. Usuário Anônimo 2 diz: o choque do Lucas não foi trauma do exército, foi o susto de ver que a namorada perdeu totalmente o juízo e a noção da realidade. Ele fugiu foi a de um golpe baixo que você nem se deu ao trabalho de planejar direito com esse tempo todo. Resposta da OP. Você fala como se soubesse o que é lealdade, mas só está sendo mais um a me julgar por algo que você não alcança. Eu fui fiel em espírito e isso deveria bastar para qualquer homem que realmente valoriza a mulher que tem em casa. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde que o Lucas saiu batendo a porta, e sinceramente, a atitude dele só tem piorado a cada dia que passa. Ele bloqueou o meu número e se recusa a atender as minhas chamadas, agindo como se eu fosse uma criminosa e não a mãe do filho dele. Eu tentei ir até a casa da mãe dele, a dona Lourdes, para explicar que o filho dela está passando por uma crise de identidade pós-exército, mas ela foi extremamente grossa comigo. Ela nem me deixou passar do portão, dizendo que eu não tinha vergonha na cara de aparecer ali com aquela barriga, como se eu tivesse feito algo errado. É impressionante como a família dele se fechou em uma bolha de preconceito, preferindo acreditar em calendários do que na palavra da mulher que cuidou de tudo enquanto o filho deles estava longe. Eu saí de lá chorando, sentindo que o mundo todo resolveu se voltar contra uma mulher grávida e indefesa que só queria o bem da família. Para tentar amolecer o coração dele, decidi enviar uma caixa com sapatinhos de bebê e uma carta escrita à mão, detalhando como o nosso pequeno já sente a falta da voz do pai. Eu gastei uma fortuna em sapatinhos de marca porque o meu filho merece o melhor, mas o Lucas teve a audácia de mandar devolver a caixa por um motoboy. Junto com os sapatinhos, ele mandou um bilhete seco dizendo para eu procurar o verdadeiro pai e parar de assediá-lo, o que me causou uma náusea horrível. Como ele pode ser tão baixo a ponto de sugerir que existe outro, quando ele sabe muito bem que ele é o único homem que habita os meus pensamentos? Essa teimosia dele em focar em detalhes técnicos de meses e dias é apenas uma desculpa covarde para não assumir os gastos que um bebê exige. Ele está sendo mesquinho e egoísta, colocando o próprio ego acima de uma vida inocente que já o ama sem nem o conhecer. A situação ficou ainda mais complicada quando o aluguel do nosso apartamento venceu e ele simplesmente não depositou a parte dele, alegando que não mora mais aqui. Eu tive que ligar para o proprietário e explicar que o meu marido está com problemas mentais devido ao serviço militar, mas o homem não teve um pingo de empatia. Eu me vi obrigada a vender algumas coisas que o Lucas deixou para trás, como o videogame caro dele e umas roupas de marca, para conseguir pagar as contas básicas. Afinal, se ele não quer assumir o papel de provedor por bem, o patrimônio que ele deixou aqui serve como uma compensação justa por todo o estresse que estou passando. Eu fiz isso com o coração apertado, mas uma mãe precisa fazer o que é necessário para garantir o teto do seu filho, não importa o que os outros pensem. Ele agora está ameaçando me processar por vender as coisas dele, o que só prova como ele se tornou uma pessoa materialista e vingativa. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz:
Você vendeu as coisas do cara e ainda acha que tem razão? Você não é indefesa, você é uma oportunista que está tentando extorquir alguém que não tem nada a ver com a sua gravidez de 2 anos de atraso. Resposta da OP. Eu não extorqui ninguém, apenas usei o que estava na minha casa para sobreviver à negligência dele. Se ele fosse um homem de verdade, não teria deixado a mulher grávida passando necessidade por causa de uma discussão boba sobre datas. Usuário Anônimo 2 diz: a dona Lourdes está certíssima em não te deixar entrar, qualquer mãe protegeria o filho de uma loucura desse tamanho. Você falar que o bebê sente a falta da voz do pai, é de uma manipulação tão pesada que chega a dar medo. Resposta da OP. Você não entende nada de instinto materno, ou de espiritualidade infantil. O bebê está ligado a ele por laços que vão além da sua compreensão limitada e maldosa, e eu vou continuar lutando por essa conexão. Atualização 2. Faz 1 mês e meio que a minha vida virou um verdadeiro campo de batalha jurídico por causa da teimosia sem limites do Lucas. Como ele se recusava a conversar como um adulto, eu não tive outra escolha a não ser procurar um advogado para entrar com um pedido de pensão alimentícia gravídica. Eu expliquei toda a situação para o Dr. Ricardo, mas até ele parecia estar com a mente contaminada por essa lógica machista de contar meses de gestação. Ele me olhou com uma cara de dúvida quando eu disse que o Lucas estava fora 2 anos, mas eu logo coloquei no lugar, explicando que casos excepcionais acontecem o tempo todo na medicina. Eu mereço ser mantida durante a gravidez, pois não posso trabalhar no meu estado emocional atual. E o Lucas tem um salário garantido pelo exército que ele está escondendo de mim. É um direito meu e do meu filho ter uma vida confortável, independentemente das paranoias dele sobre paternidade. O problema é que o juiz negou o meu pedido liminar de pensão, dizendo que não havia indícios mínimos de que o Lucas era o pai, o que eu achei de uma injustiça clamorosa. Eles agem como se um exame de DNA fosse a única verdade absoluta, ignorando completamente o histórico de amor e promessas que nós tínhamos. Eu comecei a postar nas redes sociais sobre como o sistema judiciário é falho e como as mulheres são abandonadas à própria sorte quando decidem seguir o coração. Recebi muitas críticas de pessoas que dizem que eu estou passando vergonha, mas eu sei que no fundo elas têm inveja da minha coragem de sustentar a minha verdade. O Lucas, por sua vez, contratou um advogado agressivo que enviou uma notificação me proibindo de citar o nome dele publicamente, o que eu considero uma tentativa de censura. Eles querem me calar para que eu suma com o meu problema, mas eu vou gritar até que alguém me ouça. Para piorar a minha situação financeira, os meus pais decidiram que não vão me apoiar se eu não falar a verdade sobre quem é o pai da criança. Eles se deixaram levar pela conversa fiada do Lucas e agora estão me pressionando como se eu fosse uma adolescente irresponsável. Minha mãe teve a audácia de dizer que eu preciso de tratamento psiquiátrico, só porque eu me recuso a aceitar a narrativa mentirosa deles. Eu me sinto traída dentro da minha própria casa, cercada de gente que prefere a lógica fria ao apoio incondicional que uma filha grávida merece. Acabei me mudando para um quartinho minúsculo nos fundos da casa de uma amiga, porque o proprietário do apartamento finalmente conseguiu me despejar depois de toda a confusão. Agora eu durmo em um colchão no chão, sentindo cada chute do meu bebê como um lembrete de que eu sou a única que realmente se importa com ele neste mundo cruel. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: até o juiz e o seu advogado perceberam que essa história não tem pé nem cabeça, mas você prefere morar num quartinho do que admitir a realidade. Seus pais estão tentando te salvar de si mesma e você chama isso de traição? É inacreditável. Resposta da OP: meus pais foram fracos e se deixaram levar pela pressão social, algo que eu nunca farei. O quartinho é temporário, mas a minha dignidade e a verdade sobre o meu filho são eternas, doa a quem doer. Usuário Anônimo 2 diz: pensão alimentícia gravídica para um cara que estava em outro estado há 2 anos é o ápice da sua audácia. Você não quer justiça, você quer um caixa eletrônico para sustentar a sua mentira de que o Espírito Santo te visitou. Resposta da OP: você é apenas mais um que reduz o amor a dinheiro e biologia barata. O Lucas deve me sustentar porque ele é o meu parceiro e o pai de alma dessa criança, algo que as leis dos homens ainda são muito atrasadas para entender. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde que o pesadelo começou e eu estou entrando no 8º mês de gravidez, com uma barriga que já não me deixa nem caminhar direito. O Lucas continua agindo como se eu estivesse morta, e eu soube que ele já está saindo com outra mulher, uma tal de Jéssica que ele conheceu no quartel. Ver as fotos dele sorrindo nas redes sociais foi como levar uma facada no peito, pois ele está gastando com ela o dinheiro que deveria estar sendo investido no enxoval do filho dele.
Eu não aguentei e mandei várias mensagens para essa garota, avisando que ela está saindo com um abandonador de incapaz e que o karma dela vai ser pesado. Ela me bloqueou em seguida, provando que é tão sem caráter quanto ele e que os dois se merecem na sua mediocridade. Eu passei noites em claro chorando, imaginando como ele pode ser tão feliz enquanto eu sofro em um quarto úmido com as pernas inchadas. Como o chá de bebê estava chegando e eu não tinha quase nada, decidi organizar um evento online e marcar todos os amigos em comum que eu e o Lucas tínhamos. Eu fiz uma lista de presentes caros, porque não vou aceitar qualquer coisa para o meu príncipe, e coloquei o nome do Lucas como anfitrião junto comigo. Foi o maior escândalo, pois os amigos dele começaram a comentar que eu era louca e que ninguém iria dar nada para um filho que não é dele. Eu respondi a cada um deles com passagens bíblicas sobre julgamento e sobre como Deus escolhe as mães para missões difíceis. No final, apenas 3 pessoas apareceram e eu recebi apenas alguns pacotes de fraldas baratas e umas roupas usadas que eu joguei no lixo por puro nojo. A falta de solidariedade das pessoas é algo que me assusta. Ninguém mais tem empatia por uma mulher que está lutando sozinha contra um sistema opressor. Na semana passada eu tive um susto e precisei ir ao hospital com contrações precoces por causa de todo o estresse que o Lucas está me fazendo passar. Eu pedi para a enfermeira ligar para ele, dizendo que eu estava em trabalho de parto e que ele precisava vir correndo assumir a responsabilidade dele. Ele atendeu, mas assim que ouviu a voz da enfermeira falando o meu nome, ele disse que não tinha nada a ver com isso e desligou na cara dela. A própria enfermeira me olhou com pena, o que foi humilhante, mas eu disse a ela que ele estava apenas em estado de choque emocional. Saí do hospital com uma receita de repouso absoluto, algo que é impossível de cumprir quando você precisa se virar para comer e pagar o aluguel do quartinho. Sinto que estou chegando no meu limite físico e mental, e a ameaça de que o conselho tutelar seja chamado quando o bebê nascer já começou a rondar a minha cabeça. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você jogou roupas usadas no lixo enquanto mora de favor e não tem nada para o bebê? Sua soberba é tão grande quanto a sua negação da realidade, e agora está assediando a atual namorada do cara. Resposta da OP: eu não aceito migalhas, meu filho é um príncipe e merece coisas novas e de qualidade. Sobre a tal Jéssica, eu apenas fiz um favor de avisar o tipo de monstro que ela está deixando entrar na cama dela. Usuário anônimo 2 diz: fingir trabalho de parto para forçar o cara a ir ao hospital é o fundo do poço da manipulação. Você está literalmente destruindo qualquer chance de ter uma vida normal porque não para de perseguir alguém que já te esqueceu. Resposta da OP: não foi fingimento, o meu corpo está reagindo ao abandono cruel que eu sofro todos os dias. O Lucas não me esqueceu, ele está apenas fugindo da verdade porque é fraco, mas o nascimento vai mudar tudo. Atualização 4. O tempo finalmente se esgotou e o meu pequeno Gabriel nasceu há exatamente 10 dias, trazendo uma luz que eu achei que nunca mais veria. O parto foi complicado, solitário e cheio de enfermeiras que me olhavam de lado quando viam que não havia ninguém na sala de espera por mim. Quando eu vi o rostinho dele pela primeira vez, tive a confirmação de tudo que eu sempre soube. Ele é a cara do Lucas, embora tenha nascido com traços que as pessoas insistem em dizer que são de um estranho. Eu sei que ele tem os olhos e o temperamento do pai, e que qualquer diferença física é apenas o resultado de como a minha linhagem genética é forte e dominante. Fiquei no hospital por 3 dias, esperando que o Lucas aparecesse com um buquê de flores e um pedido de perdão de joelhos, mas o corredor permaneceu vazio o tempo todo. Ele não veio, nem mandou notícias, nem sequer quis saber se o filho dele tinha saúde, provando que o exército realmente matou o homem que ele era. Agora que estou em casa, ou melhor, no quartinho que ainda habito, a realidade tem sido um pouco mais dura do que eu imaginei nas minhas fantasias. O Gabriel chora muito à noite e eu não tenho ninguém para me ajudar a trocar uma fralda ou para segurá-lo enquanto eu tento tomar um banho rápido. Minha mãe veio me visitar uma vez, mas em vez de me dar carinho, ela trouxe um formulário para um teste de DNA pago por ela, dizendo que era a única condição para ela me ajudar financeiramente. Eu a expulsei daqui aos gritos, pois não vou permitir que ninguém questione a honra do meu filho com agulhas e laboratórios frios que não entendem nada de amor. Eu prefiro passar fome e dificuldades a submeter o meu milagre a essa humilhação só para satisfazer o capricho de pessoas que têm o coração de pedra. Se o mundo quer que eu seja uma mártir, eu serei, mas nunca trairei a verdade que carrego no meu peito. O Lucas entrou com uma ação de interdição contra mim, alegando que eu não tenho condições mentais de cuidar de uma criança, o que é a maior calúnia que já ouvi na vida.
Ele quer me tirar o Gabriel só para não ter que pagar pensão ou para se livrar da culpa que sente toda vez que olha para uma foto nossa. Eu já escondi o endereço de onde estou e cortei contato com quase todo mundo, vivendo em uma espécie de exílio sagrado com o meu bebê. Eu passo o dia contando para o Gabriel como o pai dele é um herói que se perdeu em uma guerra invisível, mas que um dia voltará para nos resgatar desta injustiça. Eu sinto que esse sacrifício é apenas uma fase, um teste de fé que o universo me impôs para provar o tamanho da minha devoção. Não importa o que os juízes digam, ou que os exames provem, ou que o Lucas grite para o mundo, para mim, nós ainda somos a família perfeita que o destino desenhou. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para viver na luz da verdade, e eu aceito o meu papel de guardiã dessa história, mesmo que eu termine sozinha, envolta no silêncio da minha própria certeza.